A noite caía sobre Lisboa, e Rafael caminhava pela sala, inquieto. O telefone vibrou de repente, e seu coração disparou. Ele atendeu, e uma voz trêmula disse: "Preciso contar a verdade." O silêncio que seguiu parecia cortar o ar. "Helena não é quem você pensa. Ela tem vivido uma mentira ao seu lado." Rafael sentiu o mundo desabar. B. Ele respondeu em desespero: "Você está mentindo. Isso não pode ser real." Mas a voz manteve-se firme, sem deixar espaço para dúvidas. B. Cada palavra era como uma lâmina que rasgava sua confiança. Sua mente recusava, mas o veneno já estava em sua alma. Ele ficou imóvel, preso entre acreditar e negar, enquanto o peso da revelação esmagava sua vida inteira. O silêncio após a ligação era ensurdecedor. Rafael permanecia imóvel, o telefone ainda em sua mão. Sua respiração curta denunciava o caos dentro dele. "Não, ela não faria isso comigo", murmurou. O quarto parecia mais frio, e as paredes se fechavam. O som distante de carros contrastava com sua paralisia. Ele olhou ao redor, tentando se convencer de que tudo era um pesadelo. Mas os objetos familiares agora carregavam o peso da mentira. O relógio marcava cada segundo, como se fosse um golpe em sua alma. A noite avançava, e com ela, sua dor crescia. Rafael levantou-se bruscamente e caminhou até a janela. A cidade iluminada parecia indiferente à sua dor. "Helena não me ama, não faria isso", disse em voz baixa, mas soava quebrado. Lembranças felizes surgiram em flashes distorcidos. Ele fechou os olhos, mas a voz ao telefone ecoava sem parar. Uma raiva silenciosa começou a tomar forma, misturada com medo. Seu coração batia como um tambor, lembrando-lhe de que a verdade não podia ser apagada. O mundo lá fora seguia, mas dentro dele, tudo se partia. A sala parecia encolher ao redor dele. Rafael encostou-se na parede, o corpo tremendo. "Se for verdade, quem eu sou agora?", pensou. A confiança construída em anos estava em ruínas. A lembrança do sorriso de Helena feria como punhal. O ar estava pesado, e ele não sabia se gritava ou chorava. Cada detalhe da sala zombava de sua ingenuidade. Sua vida perfeita mostrava-se frágil, e o medo o dominava. As cores do mundo haviam desaparecido. Rafael pegou novamente o telefone como se buscasse respostas. Sua mão tremia, e a tela refletia seus olhos vermelhos. Nenhuma mensagem nova, apenas silêncio. "Helena, por quê?", sussurrou. A pergunta ecoou pelo apartamento vazio. O peso da traição já o sufocava. Cada canto da sala trazia lembranças, agora contaminadas. A dor era tão intensa que o deixava sem ar. Ele sabia que nada seria igual. A mentira já havia destruído sua vida inteira. Rafael sentou-se no sofá, o corpo pesado pela dor. A mente vagava pelas lembranças. Cada detalhe de sua vida com Helena agora parecia uma farsa. Ele lembrou-se do primeiro encontro, do sorriso que o conquistou, do calor da mão dela entrelaçada na sua. Tudo parecia tão verdadeiro. Ele murmurou: "Como pode ter sido mentira?" O peso não estava apenas na traição, mas na destruição de sua identidade. O homem confiante desaparecia, restando apenas um ser frágil. Ele percebeu que não perdera apenas Helena, mas também a crença no amor e na lealdade. A dor tornou-se insuportável, e Rafael andou até a estante. Lá estava um álbum de fotos que guardava com carinho. Ele abriu lentamente, e as imagens pareciam zombar dele. Cada sorriso registrado agora era um veneno. Helena aparecia rindo, abraçada a ele, e os olhos dela refletiam confiança. "Como pude acreditar tanto?", disse em voz baixa. Ele fechou o álbum com força, sentindo que aquelas memórias não passavam de fragmentos de uma mentira cruel.
Sua alma sangrava. B. O apartamento parecia cheio de fantasmas. C. Rafael caminhou devagar pelos cômodos, cada objeto trazendo recordações envenenadas. U. O cheiro do perfume de Helena ainda pairava no ar. K. Ele tocou a cama, lembrando-se de noites de carinho, mas agora sentia apenas frio. O. As lágrimas escorriam, e ele sussurrou. Tudo era uma mentira. O vazio do espaço refletia o vazio dentro dele. Nada ao redor trazia conforto, apenas lembrava da confiança destruída. Exausto, Rafael voltou à sala e pegou um copo de vinho. A bebida queimava sua garganta, mas não aliviava a dor. Ele olhou para o vazio, imaginando como teria sido sua vida sem a mentira. Pensou em filhos, em uma família que nunca teria. Seu coração se apertou com a perda do futuro que acreditava estar construindo. Ela roubou não só meu presente, mas também meu amanhã, pensou, a voz presa na garganta. A solidão era insuportável. A madrugada avançava e Rafael permaneceu sentado em silêncio. O mundo lá fora seguia indiferente, mas dentro dele, tudo parecia morto. O relógio marcava o tempo como se zombasse de sua dor. Ele murmurou: quem eu sou agora? Sua identidade fora esmagada pela mentira. O que antes era certeza agora se transformava em dúvida corrosiva. Ele não era apenas uma vítima de traição, tornara-se prisioneiro da própria dor. E a sensação de vazio era tão profunda que parecia eterna. Rafael começou a desconfiar de detalhes antes ignorados. Recordava mensagens apagadas, olhares estranhos e saídas sem explicação. Sua mente agora conectava as peças. Estava diante de mim o tempo todo, murmurou. Cada lembrança adquiria um novo sentido, transformando o amor em veneno. A confiança destruída se misturava com a raiva crescente. Era como se um véu tivesse caído de seus olhos, revelando a farsa. A traição era maior do que imaginava, e ele sentia o peso sufocante de ter sido cego por tanto tempo. Com a mente atormentada, Rafael começou a investigar. Vasculhou mensagens antigas, contas bancárias e até objetos guardados. Cada descoberta aumentava sua dor. Ela não mentiu sozinha, pensou ao encontrar indícios de outros envolvidos. O choque crescia a cada revelação, e o mundo ao redor parecia ruir. A sensação de estar cercado por mentiras o sufocava. A traição não vinha apenas de Helena, mas de pessoas próximas. A confiança que ele tinha em todos desmoronava como vidro quebrado. O isolamento tornou-se inevitável. Rafael afastou amigos e familiares, convencido de que todos podiam ser cúmplices. A solidão agora era sua única companheira. Ninguém pode ser confiável, disse em voz baixa. E seu coração endurecia, moldado pelo rancor. Ele se trancava dentro de si mesmo, construindo um muro contra qualquer proximidade. O amor que um dia o movia dava lugar a uma obsessão silenciosa por respostas e por justiça. A raiva alimentava sua nova identidade. A decisão de vingança começou a tomar forma. Rafael caminhava sem rumo pelas ruas noturnas de Lisboa, e cada passo era um juramento silencioso. Eles vão pagar, pensou com firmeza. O medo deu lugar à determinação. A dor agora se transformava em combustível para algo maior. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida seria guiada não pelo amor, mas pelo desejo de retribuição. Cada pensamento se tornava uma arma em sua mente. A escuridão o abraçava. De volta ao apartamento, Rafael se olhou no espelho. O homem refletido já não era o mesmo. O que sobrou de mim? Perguntou-se em voz baixa. Seus olhos mostravam dor, mas também uma chama de fúria que crescia. Ele sabia que não poderia mais voltar atrás. A busca por vingança seria sua única razão para continuar. O preço seria alto, mas aceitável diante da destruição causada pela mentira. Seu coração já não buscava amor,
apenas justiça distorcida. Rafael revirava gavetas antigas em busca de respostas, mas não esperava encontrar um pacote de cartas escondidas. Eram envelopes amarelados, a caligrafia delicada de Helena saltava diante de seus olhos. Ele abriu o primeiro com as mãos trêmulas e cada palavra escrita era como veneno escorrendo lentamente em sua pele. O sangue dele parecia gelar. As frases não falavam apenas de segredos amorosos, mas também de conversas com Miguel, seu próprio irmão. A mente de Rafael se recusava a acreditar. Ele também sabia, murmurou, sentindo o peito apertar, como se uma lâmina invisível o atravessasse. A traição deixava de ser apenas conjugal e se transformava em algo maior, algo que corroía suas raízes familiares, arrancando qualquer chão sob seus pés. E as cartas se multiplicavam como punhais invisíveis. Cada envelope revelava novas camadas de engano. Helena não apenas havia mentido sobre o amor, ela tecia uma rede obscura, onde Miguel e outros conhecidos surgiam como cúmplices. Rafael sentia o ar rarefeito, como se as paredes estivessem desmoronando. Caminhava pelo quarto com os papéis amassados nas mãos, repetindo como um mantra: minha vida inteira foi um teatro. As lembranças que antes eram doces agora se retorciam em ironia cruel. O peso de cada palavra corroía sua confiança, substituindo-a por uma raiva sufocante. E tudo o que acreditava conhecer estava morto. Entre as cartas, Rafael encontrou um detalhe que o esmagou por completo. Helena sabia segredos de sua infância que ele próprio não lembrava. Memórias haviam sido moldadas em histórias falsas, criadas para esconder algo maior. Ele caiu de joelhos, incapaz de respirar direito. Tudo que sou pode ser mentira, pensou, com lágrimas inundando os olhos. Sua identidade, antes sólida, agora parecia areia escorrendo entre os dedos. O passado havia sido sequestrado, distorcido, e agora não sabia mais onde terminava a verdade e começava a invenção. O amor traído transformava-se em desintegração do próprio eu. O chão do apartamento estava coberto de papéis, e Rafael caminhava em círculos como um animal enjaulado. Vingança ou verdade? Repetia, perdido em seus próprios ecos. Cada passo ecoava pesado, como se o chão fosse desmoronar. A determinação que antes o impulsionava vacilava. A revelação não era apenas sobre Helena, mas sobre todo um universo corrompido que cercava sua vida. A cada segundo, a dúvida o consumia. Deveria ir buscar sangue como forma de justiça, ou desenterrar toda a verdade mesmo que ela o destruísse completamente? O conflito interno o fazia estremecer. Diante do espelho, Rafael viu alguém que não reconhecia. O reflexo era pálido, os olhos marcados pelo choro, as rugas da dor mais profundas que a própria idade. Quem sou eu? Murmurou a voz embargada. O vidro mostrava não apenas sua imagem, mas a destruição completa de uma identidade construída em cima de mentiras. Helena havia dilacerado seu coração, mas agora via que as raízes de sua vida inteira estavam contaminadas. O espelho devolvia a imagem de um fantasma, não de um sobrevivente. Era o nascimento de um homem que não existia mais. Determinando-se a encerrar a mentira, Rafael seguiu cada pista até o armazém abandonado. O ar noturno estava pesado, o silêncio cortado apenas pelo som de seus passos. Não há volta, pensava, cada batida do coração acelerando a fúria dentro dele. As sombras da cidade refletiam sua alma despedaçada. O vento, a vingança era o combustível, mas a dor era o destino. O caminho o levava a um ponto sem retorno, e ele sabia que sairia dali transformado para sempre. Dentro do armazém, Helena o esperava. A poeira pairava no ar como se o tempo tivesse parado. Rafael parou diante dela, o olhar carregado de ódio e de dor. Então era verdade, disse, a voz mais fria que gelo. Helena, com lágrimas tremendo nos olhos, respondeu: não é como você pensa.
Mas a inocência já não habitava seu rosto. Rafael via apenas mentiras enraizadas. O silêncio entre os dois era mais pesado que qualquer palavra. A raiva tomou forma em gritos. Você destruiu tudo, Helena! Berrou Rafael, sua voz ecoando pelas paredes frias do lugar. Ela avançou um passo, lágrimas rolando pelo rosto. Eu fiz por medo, não por ódio. Mas cada palavra era mais uma punhalada. O amor que um dia o guiara agora queimava como ódio feroz. O confronto deixava claro, não havia espaço para reconciliação. Apenas dor. Apenas feridas expostas. Rafael avançou, segurando Helena pelos ombros. Seus olhos eram chamas vivas. Por que mentiu? Helena soluçava tentando falar. Eu só queria te proteger da verdade. O ar parecia vibrar com a tensão. O espaço ao redor desaparecia, restando apenas o choque dos dois corpos em conflito. O ódio e a dor se misturavam até se tornarem indistintos. Rafael tremia, incapaz de decidir se esmagava sua dor com violência ou a deixava corroer por dentro. O momento derradeiro chegou. Rafael ergueu a mão, pronto para transformar a dor em vingança. O tempo pareceu congelar. Helena fechou os olhos, esperando o golpe. Mas o braço de Rafael paralisou no ar. Se eu fizer isso, acabarei comigo mesmo, pensou, ofegante. O silêncio do armazém era ensurdecedor. O mundo inteiro parecia esperar sua decisão. No limite entre a fúria e a humanidade, Rafael encarava o abismo de sua própria alma. O silêncio após o confronto parecia ensurdecedor. Rafael recuou lentamente, o corpo tremendo. Helena chorava, mas ele não conseguia escutar suas súplicas. Seu olhar perdido fixava o vazio, enquanto o eco de sua própria respiração preenchia o armazém. O que eu me tornei? Murmurou, sentindo o peso de sua própria fúria. O desejo de vingança não havia trazido vitória, apenas um abismo dentro dele. O ambiente frio parecia refletir sua alma, gélida e fragmentada. Rafael deixou o armazém. A madrugada fria o recebeu como um castigo. Caminhava pelas ruas de Lisboa, cada passo mais pesado que o anterior. A escuridão da cidade parecia devorá-lo, indiferente à sua dor. Consegui minha vingança? Perguntou a si mesmo, mas o vazio respondia. Não havia alívio, apenas uma ferida aberta que latejava em silêncio. O vento cortante trazia a lembrança de tudo o que perdera, e com cada rajada, sentia-se ainda mais sozinho. De volta ao apartamento, Rafael encarou o espaço que antes era lar. Agora, tudo parecia um cemitério de lembranças. As paredes guardavam ecos de risos e promessas que se transformaram em cinzas. Ele sentou-se no sofá, sentindo o peso da solidão. Ela levou tudo de mim, murmurou com a voz embargada. Mesmo sem Helena, sua alma estava aprisionada pela dor. A vingança não havia libertado nada, apenas reforçado sua prisão. O silêncio do apartamento rugia como um fantasma. Rafael entendeu que perdera mais do que imaginava. Amigos afastados, família ignorada, sua humanidade dilacerada. Levou as mãos ao rosto, sufocado pela consciência. Eu mesmo destruí o que restava de mim, pensou. Não havia triunfo, apenas ruínas. O ódio moldara sua identidade, e agora não restava nada além de um homem quebrado. Cada lágrima que escorria parecia gravar uma cicatriz invisível em sua alma, e ele sabia que essas marcas jamais se apagariam. A noite caiu novamente, trazendo o peso da eternidade. Rafael abriu a janela e encarou a cidade iluminada. Do lado de fora, Lisboa pulsava em vida, mas dentro dele só restava silêncio e escuridão. Nada será como antes, sussurrou. Não havia vitória em sua decisão, apenas a certeza de que a mentira havia deixado cicatrizes eternas.
A vingança fora consumada, mas o preço era sua própria alma. E no reflexo do vidro, via não um sobrevivente, mas um homem condenado ao vazio. E Rafael ficou imóvel diante da janela. As luzes da cidade piscavam, indiferentes ao seu colapso. Tudo o que lutei para descobrir não me trouxe nada, murmurou. O vento frio da madrugada cortava sua pele, mas não doía tanto quanto a lembrança da mentira. A traição havia destruído sua vida e sua essência. Nada restava além da sombra de um homem consumido pela dor. O silêncio pesava como chumbo, preenchendo cada canto de sua mente. Ele pensava em Helena e não havia mais ódio. Apenas um vazio profundo, como um poço sem fundo. Ela foi minha maior verdade e minha maior mentira, disse em voz baixa. Recordava os beijos, as promessas, os momentos em que acreditou ser feliz. Cada lembrança era agora uma lâmina. O amor transformara-se em cinzas, e sua alma carregava o peso de uma vida inteira que não voltaria. Nada o conectava mais ao futuro, apenas a ausência. Rafael foi até o espelho. O reflexo o encarava como se fosse um estranho. Não sobrou nada de mim, murmurou, tocando o vidro com dedos trêmulos. As linhas de dor em seu rosto eram marcas da guerra que travara dentro de si. A mentira havia envelhecido sua alma mais do que os anos. O espelho mostrava não apenas sua imagem, mas o preço da obsessão e do rancor. A verdade final era insuportável. Ele não se reconhecia mais. Na sala, Rafael encontrou uma foto antiga caída. Ele e Helena sorriam, congelados em uma felicidade ilusória. Tudo acabou, sussurrou, deixando a imagem escapar das mãos. O vidro estilhaçou-se no chão, o som ecoando como o último capítulo de uma vida destruída. Cada fragmento refletia pedaços da mentira, pedaços de si mesmo. Ele caiu de joelhos diante dos cacos, sentindo o coração quebrar junto. Nada podia ser reconstruído. Rafael permaneceu sentado no chão, cercado pelos cacos de vidro. Seus olhos fixavam o vazio, e uma última lágrima escorreu. A mentira me matou por dentro, sussurrou, quase inaudível. Não havia redenção nem paz. Apenas a certeza de que a vida não passaria de um eco de dor. O golpe final não veio de Helena, mas do silêncio que agora governava sua alma. E nesse silêncio, Rafael percebeu que sua vingança havia custado a própria humanidade.